Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas Gadelha e já estamos na nossa nona aula para o nono ano. E na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre a ditadura militar e seus impactos para a sociedade. É importante ressaltar que a gente não vai trabalhar fielmente cada momento da ditadura militar, mas a gente vai fazer uma perspectiva geral dos principais acontecimentos e aqueles que vão ser mais importantes para os nossos objetivos, certo? Então vamos lá, observem aí no slide. A ditadura militar ela foi iniciada por um golpe civil-militar realizado em 1964 contra o então presidente João Goulart. Civil-militar porque, como a gente falou na aula passada, tanto os civis quanto os militares tiveram participação, principalmente os grandes empresários e a elite econômica do país. O período da ditadura militar foi um dos mais tensos da história brasileira e ficou marcado pela falta de liberdade, pelo uso de tortura contra os opositores políticos e pela prática de terrorismo de Estado. Ao longo dos 21 anos de ditadura, o Brasil teve 5 presidentes generais, que eram os presidentes militares. O saldo da ditadura foi de 434 entre mortos e desaparecidos, além da morte de milhares de indígenas. É muito importante a gente ressaltar essa questão indígena, porque nas próximas aulas a gente vai abordar fielmente como que esses povos indígenas foram afetados pela ditadura militar, certo? Então a gente vai trabalhar em cima dessa perspectiva de repressão e autoritarismo que a ditadura pregava em todos os seus 21 anos de acontecimento, certo? Então vamos lá. Observem aí, repressão e autoritarismo. Os militares justificavam todos os abusos cometidos com base na doutrina de segurança nacional, utilizada para perseguir todos aqueles que supostamente ameaçavam a segurança nacional. Essa doutrina, ela surgiu ali no final da Segunda Guerra Mundial e início do período da Guerra Fria, e era uma doutrina utilizada para tentar perseguir todos aqueles que eram contra um determinado regime, certo? Então foi usada na ditadura militar para perseguir aqueles que eram contra a ditadura. Sendo assim, as prisões arbitrárias, os sequestros, as cassações, as invasões de propriedade, a tortura, os assassinatos de cidadãos, sumiços de cadáveres e até atentados à bomba foram realizados pelo Estado, sempre com a justificativa de combate aos subversivos e àqueles que supostamente ameaçavam o país. Aquela coisa, se você era contra a ditadura militar, então supostamente você já estava correndo um risco de ser censurado, de ser torturado, de ser perseguido e, em muitos casos, até de ser morto, certo? Essa repressão e autoritarismo ela vai ser bem característica durante esse período da ditadura militar. Como a gente viu nas aulas passadas, a ditadura militar ela vai tirar diversos direitos que eram direitos fundamentais dos cidadãos e, a partir dessas perspectivas, os cidadãos vão viver em um regime totalmente autoritário, certo? Observem aí algumas imagens que eu trouxe para vocês terem um pouco da noção de como que acontecia todas essas manifestações e essas repressões durante a ditadura. Aí tem uma passeata que tem um cartaz escrito "Fim às prisões, torturas e assassinatos". Nessa outra imagem, a gente tem aí uma passeata carregando a bandeira do Brasil, que tem por lema Ordem e Progresso, e atrás tem uma faixa escrito "Abaixo a repressão". Tem essa outra imagem, que é uma imagem de uma repressão militar contra um manifestante. E essa outra imagem, que é uma imagem de uma pichação que aconteceu no período, escrito "Abaixo a ditadura", e embaixo tem ali "Fora a ditadura". É claro que a gente não pode evidenciar o contexto em que essas imagens aconteciam, certo? Mas essas imagens nos mostram claramente como que era todo esse período de repressão durante a ditadura militar, certo? Essa repressão ela vai ser justificada principalmente por uma coisa chamada de atos institucionais. A gente falou um pouco sobre o que eram esses atos institucionais na aula passada, mas agora a gente vai ver mais fielmente como que eles afetaram diretamente a população, os seus direitos e aquilo que era para ser garantias fundamentais dentro da sociedade, certo? Vamos lá. A legislação jurídica do Brasil ela foi imposta por meios de atos institucionais, decretos com poder de lei, que permitiam os militares atuar de maneira autoritária. Então, eram decretos que os militares criavam e, a partir desses decretos, passava a valer como lei. Então, as pessoas tinham que respeitar como lei. Ao longo da ditadura, foram otorgados 19 atos institucionais. E o mais famoso deles foi o Ato Institucional número 5, ou o AI-5,
que foi o mais rígido e o responsável por iniciar o período mais rígido da ditadura. Os atos institucionais, eles permitiram ao regime militar a cassar mandatos de políticos, e isso em 1964, que é quando começa a ditadura, vai ser muito característico porque vários políticos vão ter os seus mandatos cassados, principalmente alguns políticos que eram opositores ao governo, então eles vão tentar fazer um limpa nos políticos e deixar só aqueles que apoiavam o regime. Os atos institucionais também vão alterar a Constituição, cassar direitos políticos de cidadãos, retirar o direito de voto da população brasileira, já que a partir do início da ditadura, a população ela não escolhia o seu presidente, o presidente era escolhido internamente entre os militares. Vai cassar todos os partidos políticos que existiam no país, e aí vai dar origem ao bipartidarismo, só 2 partidos vão poder ser aceitos no país, que era o partido que apoiava os militares e o partido opositor, que tinha uma série de limitações nos seus acontecimentos. Além disso, vai também fechar o Congresso, demitir funcionários públicos, intervir diretamente nos governos estaduais e municipais e dentre outras medidas. Então, todos esses atos institucionais eles foram importantes para reprimir a população, certo? Tirando seus direitos, que deveriam ser direitos fundamentais, e também limitando a atuação de determinados setores, tanto políticos quanto econômicos e sociais. Mas, apesar disso tudo, a ditadura e essa forma de repressão, essa forma de autoritarismo, ela não seguiu de uma forma única. Houveram muitos movimentos de resistência que lutavam e criticavam a ditadura, certo? Lutavam contra a ditadura e criticavam a ditadura. Observem aí, apesar de 21 anos de ditadura, os militares sempre tiveram de enfrentar uma forte oposição na sociedade. Essa oposição manifestou-se na política, nas artes, no esporte, etc. Desde o começo do regime, manifestações contra os militares aconteceram e foram violentamente reprimidas. O ciclo de 1964 a 1968 ficou marcado por manifestações gigantescas de estudantes e de trabalhadores. Os festivais de músicas brasileiras foram cenários importantes para a atuação dos compositores que compunham canções de protesto. Então, é importante a gente ressaltar que essas críticas e esses movimentos de resistência da ditadura, eles aconteceram nas mais determinadas áreas, certo? Sejam nas artes, através de encenações de teatro, através do cinema, que faziam obras que criticavam o governo militar. Na música, vários artistas e cantores e compositores criavam músicas com críticas à ditadura, e é aí que vai ter outra característica fundamental da ditadura, que vai ser a censura. Várias músicas vão ser censuradas, vários livros vão ser queimados, vão ser proibidos a sua circulação. As universidades elas vão ter uma limitação no que era ensinado, em como era ensinado. Então esse período de censura também vai ser um período muito característico. É tanto que várias músicas elas vão ser criadas de forma metafórica, com algumas metáforas que criticavam a ditadura, mas que passavam ilesas pelos censores da censura, certo? Então, continuando. Através de todas essas práticas de repressão e autoritarismo, também tiveram momentos em que a ditadura trouxe alguns avanços, principalmente no setor econômico, certo? Um desses avanços era baseado numa prática chamada de desenvolvimentismo. Essa prática de desenvolvimentismo foi uma prática que surgiu lá no governo de Juscelino Kubitschek, certo? Através de todos os planos que tinham de meta de 50 anos em 5, onde ele previa industrializar o Brasil de uma forma bem mais rápida. E aí, observem aí o que significa o desenvolvimentismo. Chama-se desenvolvimentismo qualquer tipo de política econômica baseada na meta de crescimento da produção industrial e da infraestrutura, com participação ativa do Estado como base da economia, certo? Então surgiu lá durante o governo de Juscelino Kubitschek e visava acelerar o processo de industrialização e superar a condição de subdesenvolvimento do país. Através dessa prática de desenvolvimentismo vai surgir o período que chama-se de milagre econômico. O milagre econômico brasileiro, corresponde ao crescimento econômico ocorrido no Brasil entre os anos de 1968 e 1973. Esse período ele foi caracterizado pela aceleração do crescimento do PIB, que é o Produto Interno Bruto,
pela aceleração da industrialização e também pela baixa inflação. Contudo, por trás da prosperidade, houve o aumento da concentração de renda, da corrupção e da exploração de mão de obra, certo? E aí tem uma propaganda aí, que é uma propaganda do governo do Rio de Janeiro, que diz: esse é um país que vai para frente. Aí tem uma ave voando, que indica toda essa questão de voar mais alto, alcançar outros ares. Então, tem toda uma simbologia envolvida aí, certo? E a partir desse milagre econômico vão se iniciar diversas obras de infraestrutura que vão caracterizar esse período de extremo desenvolvimentismo, certo? Os militares, eles fizeram a Revolução Industrial no Brasil. O período de 1967 a 1979 foi marcado por construções faraônicas. Eram conhecidas essas grandes construções, que eram construções extremamente industrializadas e tecnológicas. Obras que ainda hoje têm importâncias estratégicas validadas pela propaganda ufanista do Brasil Grande e também do Brasil, ame ou deixe. Então você tinha essa opção, ou você ama o país que você vive ou você deixa ele. Essa era a propaganda utilizada durante a ditadura militar. A frase, o Brasil vai bem, mas o povo vai mal, do presidente Emílio Médici, foi dita quando o PIB atingia 14% ao ano, em plena campanha das grandes obras. Mas o país se corroía em meio ao aumento da desigualdade social e da pobreza. Então, à medida que o crescimento econômico acontecia, a desigualdade social e a pobreza, elas também tinham índices bem elevados, principalmente porque toda essa industrialização vai afetar a população diretamente que vivia nesses lugares, como os povos indígenas e também ribeirinhos. Certo? E aí eu trouxe algumas imagens dessa industrialização. Tem aí a ponte Rio-Niterói, que foi construída no período da ditadura militar. É uma ponte que liga as cidades de Rio de Janeiro e Niterói. Tem 13 quilômetros de extensão, então é uma ponte extremamente industrializada, com grandes avanços tecnológicos nela. A construção da usina de Itaipu, lá no Paraná, que também é outra grande inovação tecnológica, certo? E aí, o fim desse milagre econômico vai iniciar à medida que alguns produtos, principalmente o petróleo, têm o seu preço elevado e aí o país começa a entrar em crise por ter que fazer diversos empréstimos e diversas dívidas para poder tentar suprir as altas taxas de exportação, certo? Então, é inegável o avanço dessa infraestrutura, mas assim que o governo militar se encerra, que o último presidente, que foi João Figueiredo, sai do poder, na estreita de todos esses desenvolvimentismos veio a estagnação econômica, a dívida externa e também pesados impactos ambientais, certo? Então, basicamente, essas foram as principais características da ditadura militar. Vamos agora fazer duas questões rapidamente para a gente tentar entender melhor este conteúdo, certo? Observem aí, primeira questão. O tipo de política econômica baseada na meta de crescimento da produção industrial e da infraestrutura, com participação ativa do Estado como base da economia, visando acelerar o processo de industrialização e superar a condição de subdesenvolvimento do país, ficou conhecida como letra A, armamentismo, B, desenvolvimentismo, C, política de enriquecimento ou D, nacionalismo. Então, como era conhecida a política que visava o crescimento da produção industrial, a aceleração da industrialização, toda essa questão econômica durante o período da ditadura. A alternativa correta é a letra B, certo? Desenvolvimentismo. Então, essa prática ficou conhecida como desenvolvimentismo. Vamos lá para a segunda questão, uma questão dissertativa, para a gente pensar um pouquinho. Observem aí. Ao analisarmos o cenário de repressão e autoritarismo que ocorreu na ditadura militar, podemos destacar que os militares sempre tiveram de enfrentar uma forte oposição na sociedade. Essa oposição ela ocorria nos mais diversos aspectos políticos e sociais da sociedade. Descreva alguns cenários de oposição e resistência à ditadura. Então, o que a questão está pedindo? Alguns cenários em que ocorriam oposição ao governo militar, oposição ao regime militar, e como que essa oposição acontecia dentro desses cenários, certo? Então, vamos lá ver algumas formas de oposição. Essa oposição manifestou-se na política, nas artes e também no esporte. Desde o começo do regime, manifestações contra os militares aconteceram e foram violentamente reprimidas.
O ciclo de 1964 a 1968, que foram os 2 primeiros anos da ditadura, ficou marcado por manifestações gigantescas de estudantes e de trabalhadores, além da atuação também de cantores e compositores que utilizavam de músicas para tecer críticas à ditadura. Então, eram as mais variadas formas de oposição para o governo militar, certo? Desde as artes até a própria política, até as culturas, os músicos, teatro, cinema, todas essas formas faziam manifestações contra o regime militar, certo? Então, galerinha, foi isso a nossa aula. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender todos esses aspectos e objetivos que a gente teve. Para ter acesso a essa aula, assistir com mais calma e a outras atividades, acessem a plataforma do Educ, no site da Secretaria de Educação, que lá vocês vão ter acesso a essa aula e outros materiais também, tá bom? Então foi isso, até mais, tchau, tchau e até a próxima aula.